Olá, bom dia pessoal, pode chegar junto porque tá começando o Manhã Diversa. É claro, muito bom ter a sua companhia nessa segundona. E como a Mari tá de férias, eu e você vamos ter companhia nova a partir de hoje. É a Bárbara Lage que já tá comigo, então seja muito bem-vindo, um prazer te ter aqui no Manhã Diversa. Prazer enorme, Roberta, tá aqui no Manhã Diversa falando de assuntos variados, né? Trazendo convidados tão especiais, pode ter certeza que a honra é toda minha. Ah, que maravilha! E ó, um dia muito especial para você estrear com a gente, Bárbara, porque hoje é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Sabe por que ele tem essa fama? É o que nós vamos te contar no programa de hoje. E tem também, Roberta, a tradição do pãozinho de Santo Antônio. E se você aí de casa quer ter fartura, não pode perder o Bora Rangar de hoje, porque essa é a receita que o chefe Arthur Veloso vai te ensinar. E se o santo é casamenteiro, o assunto da nossa entrevista no estúdio não poderia ser outro, né? Nós vamos falar das delícias e dos desafios da vida a dois. Participe desse bate-papo com a gente e mande sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O DDD é 32 e o número é 999397416. Então vem com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. A Igreja Católica celebra hoje o dia de um dos santos mais populares entre os brasileiros, Santo Antônio, também conhecido como Santo Casamenteiro. E olha que para conseguir casamento, o que não falta são as superstições e crenças populares. Dá só uma olhada no que a nossa equipe de reportagem trouxe das ruas. Dia de Santo Antônio, muita gente fala que ele é casamenteiro, acredita nessas superstições, você acredita? Eu acredito nas superstições. Eu sou católico e acredito bem nessas questões populares da Igreja Católica, né? Só que assim, eu não faria nunca porque eu sou um solteiro convicto. Você tem alguma superstição, conhece alguma simpatia para casar? Não conheço nada. A única simpatia que eu conheço é pedir a Deus que coloque um varão na vida da pessoa. Uma pessoa boa, mas simpatia eu não conheço nenhum. Acredito sim, pode acontecer sim, né? A pessoa ter fé, né? Você acredita? Não, nunca acredito. Por quê? Não sei, porque eu não acredito, não entra na minha mente que ele ajuda em casamentos. Acredito sim. Santo Antônio é casamenteiro. Dá uma força aí, pessoal que tá querendo arrumar uma namorada aí, as meninas que arrumam um namorado aí, tá difícil. Não sei, eu acho que eu sou meio que nem Santo Tomé, eu preciso ver para crer. E para conversar com a gente sobre o que faz Santo Antônio ser o santo casamenteiro, tá aqui o Frei Carlos Roberto de Oliveira. Bom dia, Frei Carlos. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Roberta. Uma honra ter você aqui com a gente no programa de hoje, no Manhã Diversa. Conta um pouquinho pra gente por que Santo Antônio é considerado santo casamenteiro. De onde vem essa fama? Santo Antônio é um santo do século XIII, portanto, de um outro tempo, de uma outra cultura, e um santo que se envolvia com a questão mais doméstica, com todos os problemas, situações do seu povo, que acorria a ele como alguém que pudesse solucionar os seus problemas. Também o problema do dote no século XIII, as mulheres só podiam se casar se conseguissem pagar os dotes, e por causa da pobreza, muitas delas ficavam sem casamento. E por causa desse envolvimento do santo com as questões muito próprias do seu povo, ele concedia, ajudava, fazia os encaminhamentos. E, portanto, parte daí a tradição e que foi se tornando lenda a partir da possibilidade de Santo Antônio ajudar nos casamentos, né? E para ajudar ainda mais, tem gente que sempre dá um jeitinho, né? A gente viu aí na reportagem algumas superstições que estão em volta aí do santo. Tem gente que coloca de cabeça para baixo em alguns lugares. Como que a Igreja Católica enxerga, né, isso? Pois então, no guarda-chuva de Santo Antônio, a gente pendura muitas coisas, muitas magias, muitas superstições, muitas devoções populares, mas Santo Antônio vai além disso tudo. Ele é um doutor evangélico, ele é um pregador, ele é um pesquisador, ele é o homem dos pobres, ele é o homem da compaixão, é o homem da experiência da cruz. E, portanto, a Igreja sempre procura evangelizar, catequizar
desconstruir essas superstições que podem colocar em risco tanto a doutrina quanto a experiência da fé e do encontro da fé. Mas sempre levando em consideração que Santo Antônio, dentro da literatura devocional, possibilita essa maior proximidade com o mistério, na descoberta de si, no despojamento de si, no encontro com o outro. Por isso é o alerta que a Igreja sempre faz nessas celebrações, para que a celebração do santo não seja apenas uma coisa intimista, interesseira, um santo que pode fazer um favor, uma mágica, mas um santo que aponta para o mistério, que aponta para Deus, que aponta para Jesus Cristo. Exatamente, Frei Carlos. E reforçando ainda essa ideia, né, do santo, além desse personagem, né, como santo casamenteiro, para a gente um pouco além desse simbolismo, né, que apesar de muito forte, acaba limitando diante de uma figura tão densa e tão profunda, né, que foi Santo Antônio. Então, o que mais, assim, quais outros pontos característicos a gente pode mostrar desse santo que é tão importante para a Igreja Católica? Profundo conhecedor da Bíblia no seu tempo, né, estudou e sabia a Bíblia de cor, de trás para frente, muito jovem ainda, uma pessoa que tinha o desejo, a ânsia de martírio, ele queria repetir com a sua vida o que Jesus fez por cada um de nós, que entregou a sua vida para a nossa salvação. Por isso ele se coloca à disposição. Ele que chamava Fernando de Bulhões, tornou-se Antônio de Pádua, para poder justamente viver essa proximidade do reino de Deus com o martírio. Também a questão de estar junto dos pobres, a questão do pão, da alimentação, do encontro, da cultura do encontro, a pregação, a vivência espiritual e esse caminho, esse segmento de Jesus Cristo é muito profundo em Santo Antônio. E como que foi esse processo de canonização pela Igreja Católica? Quanto tempo durou? Como que foi isso? O mais rápido processo da Igreja até hoje, né? Antes de completar um ano, Santo Antônio tornou-se santo no altar, né? Porque já era reconhecido popularmente. Ele é o santo taumaturgo, ou seja, em vida ele já possibilitava milagres, né? Sinais prodigiosos. O que a gente hoje entende como sinais prodigiosos de um homem muito bom, muito sensível, muito compassível com a dor, com o sofrimento, com as querelas, as questões muito pessoais do seu povo, e um povo envolvido numa pobreza tamanha no século XIII. E ele vem de uma situação mais abastada, de uma família mais nobre, e, portanto, tem essa vinculação com o outro que é pobre, que é empobrecido, o outro pobre da cruz, do crucificado. É no crucificado e no pobre que Antônio enxerga essa compassividade para com as pessoas, né? Então esse papel ele já era exercido de forma genuína, né? Antes de oficializado, isso já acontecia de forma genuína. Na proximidade com a vida doméstica, a vida cotidiana do seu povo, ele não se permitia ficar preso no convento. Primeiro que não tinha um convento ainda estruturalmente conhecido como uma casa, né? Mas um lugar onde se repousa. Então, depois que ele se torna franciscano, ele acaba indo de encontro às dificuldades, às demandas desse povo. E por causa dessa proximidade, dessa popularidade, os sinais de bondade que Antônio causava no meio desse povo se tornaram sinais miraculosos. E eles foram crescendo na narrativa, no colorido, na interpretação, na hermenêutica, até se tornarem esses milagres que para nós ficam assim espetaculares na nossa cultura, no nosso tempo e também na nossa linguagem, né? Fantástico. E o porquê do dia 13? A nossa curiosidade, né, Roberta? Por que dia 13 é o dia de Santo Antônio? 13 é o dia em que Santo Antônio faleceu, nasceu para Deus. Então, nesse dia 13 de junho de 1231, Antônio de Pádua parte dessa vida para o Pai. Em Arcella, Pádua, ele então faz o seu voo definitivo. E essa data ficou marcante. Não só o dia 13, mas também nós temos a tradição das nossas igrejas franciscanas e toda a popularidade em torno de Santo Antônio em celebrar todas as terças-feiras o pão de Santo Antônio. Por que terça-feira? Porque a morte do santo se deu numa terça-feira. Daquele dia em diante, em Pádua, toda terça-feira era a recordação da morte do santo. Uma alegria para os concidadãos de Pádua celebrar esse filho ilustre, né, na sua proximidade. Indo para Deus, continua por perto através dos sinais.
E hoje, então, é celebrado diversas missas, né, em homenagem, então, a esse santo. Qual que é a importância dessas celebrações para a Igreja Católica, para realmente chamar, né, os fiéis para essa comemoração? Para a Igreja como um todo é bastante significativo, porque Santo Antônio é um santo bastante conhecido no planeta, não só dentro da urbe católica, mas também em outras religiões. Especialmente na Arquidiocese de Juiz de Fora, porque Santo Antônio é padroeiro da Arquidiocese de Juiz de Fora desde a fundação da cidade. A história da Arquidiocese, da igreja que está em Juiz de Fora, se confunde com a história da cidade, com a primeira capela, o primeiro oratório, a primeira imagem, o fazendeiro Antônio Vidal, cujo onomástico é Santo Antônio. E em torno dessa figura, dessa capela, surgiu o arraial, a cidade e também a igreja e hoje a Arquidiocese. Para a Arquidiocese de Juiz de Fora, é bastante significativo e importante olhar para Santo Antônio como alguém que nos ajuda na cultura do encontro, do diálogo, na promoção da alteridade, por isso a questão do relacionamento afetivo homem e mulher, o casamento, o matrimônio, porque é uma cultura do encontro. É a cultura cristã do encontro, a questão do pão, a questão da partilha, sobretudo nesse nosso país onde nós testemunhamos 33 milhões de famintos. Santo Antônio é o reflexo relevante da partilha do pão e também do coração. Por isso é bastante significativo que o catolicismo também na Arquidiocese de Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, possa celebrar com muito entusiasmo, muita intensidade a festa do seu padroeiro. Fantástico. E quando você fala sobre o pão, né, que tem também esse simbolismo, essa marca da partilha, da troca, desse diálogo estabelecido com o outro, né, desse olhar para o outro. A gente queria entender um pouco melhor essa tradição do pão. Então, ela vem disso? Começou assim, essa compaixão com os famintos que acorrem ao convento de Santo Antônio em Pádua, quando ele já está em Pádua, já está oficiado que ele é o superior. E ele, na compaixão, tira todos os pães do convento e entrega aos pobres sem que ninguém saiba. O frade, irmão padeiro, fica preocupado porque procura o pão. E não tem o pão porque o alimento, o almoço, o jantar, o lanche dos frades era apenas o pão, e um pão endurecido, né? Um pão ganhado, um pão mendigado. E, de repente, esse pão sumiu, desapareceu. E foram atrás do superior, que é Frei Antônio. E Frei Antônio, muito calmo, diz, não, procura direito que você vai encontrar. E ele tinha dado o pão todo para os pobres. E a tradição do milagre é que, quando o padeiro foi procurar em outro lugar, achou todos os pães, né, que já tinham sido consumidos pelos pobres, dados por Santo Antônio. Por isso vem a fama da bênção do milagre dos pães, geralmente às terças-feiras, para sanar a fome daqueles que mais necessitam. E o pão é esse sentido, é esse simbolismo forte da comida, do alimento que sustenta o nosso corpo, né? E essa tradição, então, do pãozinho que é, né, até hoje servida na missa, principalmente no dia de hoje, existe um ritual do que fazer com o pãozinho que a gente recebe na missa? Boa pergunta. Ou não? Geralmente, às terças-feiras, em todas as nossas igrejas franciscanas e no dia de Santo Antônio, ao final da missa, nós abençoamos o pão pela intercessão de Santo Antônio para relembrar esse momento bonito da partilha. E recomendamos que as pessoas consumam ali mesmo, né? Ou possam levar para uma pessoa doente, levar para casa, para a família. Colocar também, é uma tradição muito, muito distante já, de colocar nos compartimentos do arroz, do feijão, enquanto estão guardadas na despensa, para significar a fartura, a bênção da fartura, para que não falte naquela casa, naquela mesa, e não falte na mesa de ninguém. Por isso, Santo Antônio, no seu pão, nos lembra que, partilhando um pedaço daquilo que temos para sanar a fome do outro, nós estamos partilhando também o próprio coração. Frei Carlos, o dia de hoje, então, é muito importante para os fiéis, para os devotos, e eu acho que quem mora em Juiz de Fora é mais importante ainda, já que é o padroeiro da nossa cidade. Como que vai ser, então, as celebrações, as comemorações aqui na nossa cidade, caso alguém aí que está assistindo Manhã Diversa queira participar? Este ano é ainda mais especial por conta dos 3 anos em preparação ao jubileu do centenário da Arquidiocese,
em 2024, né? Por isso, esse ano, nós estamos celebrando Santo Antônio mais efusivamente. Temos missas em todas as paróquias, na Arquidiocese de Juiz de Fora, está acontecendo a celebração principal no Seminário Santo Antônio, porque Santo Antônio é ilustrado, é professor, é doutor evangélico, e o nosso seminário, que é um lugar de formação, de preparação dos futuros sacerdotes, ganha o seu nome, o seu patrocínio, e lá temos as festividades, com todas as barraquinhas, com toda a cerimônia. Na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, de 2 em 2 horas, temos celebrações hoje, e às 15 horas teremos uma grande carreata conduzindo a imagem de Santo Antônio, do Seminário Santo Antônio até a Catedral Metropolitana, onde a missa maior e principal será presidida pelo nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira. Como também em outras paróquias, da nossa paróquia em Juiz de Fora dos franciscanos conventuais, no Monte Castelo, também teremos às 19h30 a missa solene com a bênção e distribuição dos pães e uma procissão em louvor ao santo. E, Frei Carlos, eu acredito, né, Roberta, que até por isso que a sua presença se faz tão determinante aqui, né? Porque a festividade ela é algo muito bacana, eufórico, né? Só que quando a gente se perde, né, nesse processo, na essência, na razão, por que a festividade é feita? Eu acho que o processo ele é desperdiçado. Então, fantástico é a gente poder celebrar tendo a informação e não se esquecendo, né, do motivo que nos leva a essa celebração. Nunca perder o ponto de partida, Exato. Já dizia Santa Clara. Por isso a gente precisa ir descortinando, desvelando os véus que colocaram na figura de Santo Antônio para buscar a sua essência, aquilo que ele significa, aquilo que ele importa para nós como homens e mulheres de hoje, que precisam fazer uma cultura de encontro, de diálogo, de alteridade, de proximidade, de atenção e compaixão com a dor do outro, né? Exatamente. Frei, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, por resgatar então essa história e que vivam aí essas celebrações, né? E realmente, como a Bárbara disse, muito importante esse resgate. Muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada, Frei Carlos. Eu que agradeço, Roberta, Bárbara. Deu para perceber que o Manhã Diversa de hoje está muito especial. Ainda mais se você que está acompanhando a gente tem vontade de casar ou se talvez está passando por dificuldades aí, já chama o companheiro, já chama a companheira, porque a gente ainda vai falar muito sobre casamento, vai ter um psicanalista aqui para tirar as suas dúvidas e é claro que Arthur vai fazer o quê? Bolinho de Santo Antônio. Não dá para perder, porque o Manhã Diversa está só começando.